chega, 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 chega mais. Vem convidado da semana, Caldeirão Cultural. Arezzo Soto, de volta ao passado. Chega mais, é sensacional. Olá, bom dia, amigos telespectadores. Estamos começando mais um programa Chega Mais, com informação e entretenimento para você. E hoje nós estamos aqui com o convidado da semana, né? Que é o Eduardo Barbosa. Ele é superintendente do trânsito da ASTT, né? Que é a Agência de Segurança, Transporte e Trânsito de Araguaína. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Como está as coisas? Beleza? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer recebê-lo aqui no programa Chega Mais, certo? E nós vamos tentar aqui falar sobre o trânsito, né? Pronto. Em Araguaína, as regras, a legislação e sobre a história do trânsito em Araguaína, né? Um trânsito que a gente percebia que há muito tempo atrás era muito violento, né? E que vem melhorando aos poucos com novos acessórios, equipamentos e sinalização horizontal, vertical, né? Isso tudo vem ajudando a diminuir acidentes fatais e também deixar muita gente mutilada, né? Sim, com certeza. Muito bem. Vamos agora para a primeira pergunta. O Eduardo Barbosa, ele vai falar um pouco sobre a história da criação da STT. Primeiro, agradecer o convite, dizer que sempre é bom falar sobre o trânsito, esclarecer muitas dúvidas da comunidade. Parabenizo o programa por nos ceder essa parte, né, para a gente estar trazendo essas informações para a comunidade. E o trânsito de Araguaína, ele vem realmente, como o nosso nobre apresentador comentou, ele vem mudando, né? E lá desde 2013, quando o trânsito de Araguaína ele foi municipalizado, através do primeiro concurso para agente de trânsito, e logo depois em 2017, em que entrou a segunda turma e efetivamente entrou mais profissionais específicos para trabalhar com trânsito, o trânsito da nossa cidade ele vem mudando de uma maneira vertiginosa. É fato de que hoje a gente sai de casa, faz uma viagem, se você passar 6 meses sem voltar na cidade, quando você chega tem uma via nova aberta, tem um novo acesso, tem um asfalto novo, tem uma nova sinalização, né? Tem profissionais no trânsito que vai nos auxiliar. Então a Araguaína ela vem melhorando, como você falou, gradativamente. Lógico que não é uma coisa que vai ser da noite para o dia, né? Tão rápido aí, porque também é uma mudança de cultura, de postura também da própria população, né? Uma pergunta que a gente se depara é qual é a função do guarda municipal, qual é a função do agente de trânsito, né? E eu vou elucidar para vocês. O guarda municipal ele é o profissional que ele passou no concurso público específico para trabalhar tanto na proteção dos órgãos públicos, né? Dos órgãos públicos, das praças, enfim, gerar segurança para a população. Ele é o profissional do município que ele anda armado, ele tem toda essa prerrogativa, treinamentos, são treinados diuturnamente, passaram por um processo de ensino-aprendizagem muito bom, muito bacana. Então, você que está aí do outro lado aí da tela, e se você falar com o guarda municipal, você vai ver que são pessoas preparadas para fazer esse tipo de trabalho, tá bom? Educados e tudo. E eles também nos auxiliam bastante no trânsito, tá? Aqui em Araguaína, a Guarda Municipal também atua no trânsito. E o agente de trânsito, ele, segundo o artigo 144 da Constituição Federal, ele é o servidor público apto a levar a educação para o trânsito, a lavar a multa. Ele é aquele profissional que vai estar ali no semáforo, ele vai fazer aquela educativa quando uma via muda de sentido. Enfim, essa é a figura do agente de trânsito. Hoje, o agente de trânsito em Araguaína ele tem muito trabalho a ser feito, isso é verdade, mas diuturnamente a gente está aí nas ruas prestando esse trabalho para a comunidade. Então a gente tem essas duas diferenças nos servidores efetivos, no operacional da STT. A sinalização horizontal e vertical da nossa cidade,
vem a cada dia sendo reconstruída e ampliada. No que tange a sinalização horizontal, são a faixa de pedestre, as setas indicativas de sentido de via, né, sentido de circulação, e a vertical são as placas de regulamentação, placas informativas, são as placas de logradouro, que também estão sendo recolocadas e estão sendo dada manutenção e instaladas também placas novas. A gestão municipal ela tem uma preocupação muito grande em informar o cidadão toda vez que vai ser feito alguma mudança no trânsito. E essas sinalizações elas fazem parte de qualquer tipo de mudança ou mesmo de manutenção de via, para que o cidadão ele se sinta informado, para que o cidadão ele não venha a cometer erros. Então, é até uma orientação, você que está no trânsito, motorista aí do outro lado da tela, sempre dê uma olhada na sinalização, com certeza ela vai estar lá. Caso não esteja, a gente vai estar pronto para ir lá, repor, recolocar, fazer manutenção, porque esse é o nosso trabalho, somos pagos para isso, né? Prestar um serviço de qualidade à população. A gente tem outra sinalização também, que é a sinalização semafórica. Se você observar na cidade, foi ampliada a quantidade de semáforos, de cruzamentos semaforizados na cidade. Isso tem uma razão. O trânsito de Araguaína, ele vem mudando. O trânsito de Araguaína ele não é o mesmo de 10 anos atrás. Dados do IBGE, juntamente com o Senatran, dizem que em 2011 Araguaína tinha cerca de 60 mil veículos registrados. Já em 2021, Araguaína já conta com mais de 130 mil veículos registrados. Então, as vias centrais da cidade, elas não aumentaram de tamanho, mas a quantidade de veículos aumentou. Devido a isso, a gente teve que fazer mudanças e algumas situações para que a gente melhorasse o trânsito, melhorasse a forma que as pessoas estão circulando na cidade, dando maior fluidez. Aqui no bairro Entroncamento mesmo, a gente já fez recentemente aí uma nova sinalização, foram colocados alguns equipamentos de sinalização, né, semafórica, justamente para a gente dar a gente prestar um melhor serviço para a comunidade, para que você possa transitar com mais segurança, porque da forma que estava tendo muitos acidentes. Por quê? Porque o veículo que está na via não esperava o outro, enfim, acontecia colisões. Outros cruzamentos vão ser palco também dessas mudanças. A gente vai estar veiculando isso através da nossa ASCOM, através dos demais veículos de comunicação. O trabalho de conscientização da população ele é constante por parte da STT. Nós temos lá a Coordenação de Educação para o Trânsito, que já desde a criação da agência, ela vem melhorando o serviço prestado à comunidade, sendo que são atendidas escolas, faculdades, órgãos públicos, empresas privadas, com esse trabalho educativo. Sem falar também do próprio condutor nas ruas, que diuturnamente ele é abordado por uma pessoa da educação para o trânsito, onde ele recebe folders, onde ele recebe ali uma orientação no trânsito, devido a alguma mudança da via, devido a algum tipo de dispositivo obrigatório que ele deve estar utilizando e no momento não está, tá ok? Por exemplo, o motociclista ele tem que andar com a jugular passada, ele tem que andar com a viseira baixa. Então o pessoal da educação para o trânsito, ele faz esse trabalho, é um trabalho de formiguinha. Então por isso eu peço até a ajuda aí de vocês para que a gente consiga chegar no ideal, que seriam cidadãos educados no trânsito da nossa cidade. Sobre acidentes de trânsito na nossa cidade, a gente deve ter muito cuidado, principalmente em alguns horários. A gente observa que os horários em que a gente mais é acionado para estar resolvendo questões relacionadas à colisão no trânsito na ida e volta do trabalho, nos finais de semana e também naquele horário em que as pessoas vão deixar ou buscar as crianças nas escolas. São os horários de pico no que tange a acidentes de trânsito. Então fica a dica, você que vai ter que andar nesse horário aí de 7 até as 8h30 da manhã, meio-dia até as 14h30, das 18 horas até as 19h e nos finais de semana, praticamente o final de semana inteiro, tomar bastante cuidado no trânsito da nossa cidade. Motociclista, usa os equipamentos de proteção de vocês, usa de uma forma correta, coloca a jugular do capacete, tá ok? E você, motorista, passa o cinto, a gente não sabe com quem é que a gente vai estar cruzando ali no trânsito da nossa cidade, né? Você não sabe se aquele veículo, aquela pessoa está num dia bom como você está. Então vamos
ter cuidado, dirigir para si e pelos outros, porque é melhor para todo mundo, tá? Araguaína, ela vem passando por mudanças e, graças a Deus, muitas mudanças boas, né? Recentemente a gente teve a inauguração da Via Norte, uma importante via, um elo de ligação entre vários bairros da cidade. Acontece que algumas pessoas estão fazendo algumas coisas erradas ali no que tange a circulação da Via Norte. Ali no meio tem uma sinalização horizontal, inclusive até mesmo com tachões ali, em que você não pode cruzar à esquerda, você tem que ir na próxima via para você poder ir para o outro lado da Via Norte. A Via Norte também, ela já foi pensada, ela já foi arquitetada para isso, ela tem em sua semaforização o sistema de onda verde. Essa onda verde proporciona para o condutor, se ele pegar o primeiro semáforo verde, ele vai pegar os próximos também verde, diminuindo filas, diminuindo inclusive riscos de acidente, porque aqueles motoristas mais apressadinhos vão saber que se ele pegou verde, o primeiro semáforo, os próximos também ele vai pegar verde. Essa é a primeira parte da Via Norte. A segunda parte da Via Norte, ela já está em construção, ela também vai ser uma via bastante utilizada pela população araguainense, e inclusive eu passo até um recado para quem já utiliza parte dessa via, que tome bastante cuidado, ela está em construção, de vez em quando ele tem uma máquina trabalhando e tudo, para que não venham a ocorrer acidentes. São vias novas, a gente tem que tomar bastante cuidado, mas que quando entregue ela está com a sinalização toda pronta, ela foi pensada na segurança, questão de velocidade, de sinuosidade, de engenharia, tá ok? E também a gente tem ali uma recente mudança, eu até vou falar a respeito dela, que a gente criou um acesso ali antes da José de Brito. Quem está indo ali Marginal Neblina, sentido Cônego João Lima, antes da José de Brito a gente abriu um acesso ali à esquerda, justamente para desafogar a José de Brito. A gente está em vias já de colocar essa rua em ela preferencial, né, dando maior fluxo a ela, e isso tudo é pensando no bem-estar da população, visto que a José de Brito já é uma via mais comercial, ela tem um trânsito um pouco mais lento. Eu agradeço aqui o espaço, o programa Chega Mais aí, o Arésio, muito obrigado, a gente vai estar sempre à disposição, sempre precisar pode nos chamar, a gente vai estar respondendo, tirando dúvidas, e a gente acredita que foi o início de uma grande parceria, uma parceria muito boa para a cidade de Araguaína. Tá? A gente agradece mais uma vez, fiquem todos com Deus. E aí, você gostou da entrevista com o Eduardo Barbosa, o superintendente do trânsito em Araguaína, da STT? Espero que tenha gostado e conseguido captar muitas informações importantes. Você, amigo condutor, que direto está aí passando no centro da cidade de Araguaína e nos bairros, ok? Muito cuidado, porque o trânsito, ele, se você não tiver cuidado, pode até ter um acidente grave e levar à morte, né? Então, o Brasil é um país onde todo ano nós perdemos uma média de 50 a 60 mil pessoas. Mata mais do que qualquer outro tipo de doença, ok? Então, cuidado no trânsito. Se você beber, não dirija, lembre-se disso, ok? E agora, fechando esse bloco aí, o primeiro bloco, que é o convidado da semana, vamos agora para o próximo bloco, que é o De Volta ao Passado. Isso mesmo, nós temos agora um momento especial, com uma entrevista com o filho do primeiro prefeito eleito de Araguaína, Anatólio Dias Carneiro. Vamos lá conhecer ele? Anatólio Filho, com vocês. Ele é filho do primeiro prefeito de Araguaína, Anatólio Dias Carneiro, na gestão de 1960, da primeira eleição diretas realizada em todo o país, e aqui ele foi eleito pelo PSD. Vamos conhecer um pouco sobre a sua história, principalmente nesse período, nesse momento especial, que é o aniversário, né, da emancipação de Araguaína. São 64 anos, né, de emancipação política e administrativa. E ele vai nos falar um pouco sobre a origem do nosso primeiro prefeito, ok? Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao programa Chega Mais.
Que... Como você já falou, eu sou filho mesmo. Herdei o nome do meu pai, hoje me chamo Anatólio Dias Carneiro Filho. Anatólio, que é de uma origem, o sobrenome Carneiro, lá, filho de Carolina, que migrou para Araguaína em 1952, mais ou menos. Por aí. E quando veio com minha mãe, chamava Maria Lina Moraes, que herdou o nome, passou a se chamar Maria Lina Moraes Carneiro. Casaram e vieram residir aqui em Araguaína, um dos fundadores dessa cidade. Quando eles chegaram aqui, minha mãe veio para ser professora, já tinha estudado em Carolina, no Colégio das Freiras, e meu pai veio arriscar a vida aqui, porque já tinha uma tradição de trabalhar com barco, que era ali na margem do rio Tocantins, e veio explorar o rio Araguaia, quando começou a fazer transporte, né, via Lontra até Marabá, pegava o Lontra, descia Araguanã, Xambioá, e a Marabá fazer as compras. Foi isso o primeiro trabalho dele, bem jovem, que então, veio para Araguaína. Ele era comerciante, né? Atividade comercial que ele começou, né? Na verdade, ele transportava. Transportava ele mercadorias. Não era comerciante em si. Ah, ele não era comerciante. Ele transportava, era o dono do barco e fazia os fretes. Porque lá, nessa região do Araguaia, tinha um Xambioá, lá existiam garimpos, né, de cristal e diamantes, e ele levava mantimentos, né? Justamente, então ele começava. Tinha o garimpo de Araguanã, o garimpo de cristal de Xambioá, e esse percurso ele era demorado, o motor passava nos garimpos, ia a Marabá, fazia as compras, voltava, vinha até Araguaína. Nesse período minha mãe ficou aqui, era professora, onde foi o Estado, criou o primeiro colégio em Araguaína, José Feliciano, que é ali hoje parte do Colégio Santa Cruz, foi demolido, construído o prédio do Colégio Santa Cruz. E meu pai fazendo esse trabalho, minha mãe, vindo de uma família política de Filadélfia, os cunhados do meu pai, tinha um deputado na família, chamado Adevaldo Moraes, entusiasmou meu pai a participar da política em Araguaína. Quando foi que em 1959, ele foi candidato a prefeito, já tinha criado um município, tinha um interventor. Que era o Henrique Banha, né? O Henrique Banha. Foi o primeiro interventor para poder organizar e dar posse, organizar a eleição, onde foi dado posse ao primeiro prefeito. Onde meu pai foi eleito, junto com o vice Raimundo Coelho, né? Bem conhecido aqui na cidade. E logo faleceu primeiro que meu pai. E então foi a primeira ação do meu pai, as primeiras gestões, era a implantação da cidade. Não existia nada naquela época. Então não tinha prédio público, não tinha nada. Então era comunicação com Goiás, que é a cidade de Goiânia, governadora Mauro Borges, era tudo difícil. Uma viagem lá demorava, quando chegava aqui era outro retorno, até se for organizar a cobrança de imposto, construir os prédios públicos. A primeira ajuda do governo de Goiás, do governador Mauro Borges, foi mandar uns topógrafos para cá, para demarcar as primeiras ruas, para negociar com todo mundo aqui, ali ao redor da Praça da Bandeira, tinha suas propriedades, suas chácaras, morava em chácara, na área grande, teve que negociar com todo mundo para poder abrir as primeiras ruas e começar a ter o aspecto de uma cidade, onde na Praça da Bandeira ali foi construído o mercado municipal, onde hoje funciona a Câmara, foi construído um pequeno prédio para a Prefeitura, depois outro ao lado para a sede da Câmara, e assim foi evoluindo a cidade. Muito bem, e sobre a formação ali do núcleo urbano, a criação a abertura das primeiras ruas, avenidas, travessas, é verdade que ele contratou uma equipe lá de Goiânia, de profissionais para fazer essa... Sim, quando ele fez a primeira visita ao governador Mauro Borges, e conseguiu uma audiência com ele, um dos primeiros pedidos foi esse, né? Lógico que tem outros pedidos, mas a primeira ajuda foi mandar essa equipe de topógrafo para cá, que então não tinha na região. E quando foi demarcada as primeiras ruas, você sabe que as cidades, a tradição era ter a praça da igreja, a praça do mercado, era o coreto, todas as cidades que você vê iniciavam aí.
E então, depois que foi negociado, demarcado, foi criada a Praça da Bandeira, onde foi construído o mercado municipal. A cadeia pública foi ali na Praça da Bandeira, e aonde o comércio se desenvolveu ali por perto, porque era na praça, e depois foi criado a Praça das Nações, né, que é conhecida como Praça da Igreja. Foi quando os orionitas vieram para cá, que tanto a educação religiosa como a educação das primeiras escolas foram implantadas por eles. A Araguaína deve muito a eles, o Padre Pacífico e o Padre Remígio. E foi criada a praça, que hoje é denominada Praça das Nações, mas se chamava Praça da Igreja. E lá foi construída a primeira igreja católica de Araguaína. E logo foi doada aquela área onde funciona o Colégio Santa Cruz para a igreja construir, né, a primeira escola, o primeiro ginásio, chamava ginásio, para funcionar em Araguaína. Era o Ginásio Santa Cruz? Ginásio Santa Cruz de Araguaína. Aí depois veio a Igreja Batista. A Igreja Batista também, ela contribuiu porque ela tinha uma escola. E eu cheguei a estudar na Escola Batista em Araguaína, que ela funcionava ali ao lado do colégio, do Hotel São Vicente. Educou muita gente em Araguaína. Foram as duas religiões que contribuíram muito com Araguaína. Então meu pai, os 4 anos de gestão, ele empenhou em abrir essas ruas, organizar para cobrar os impostos, foi criando os primeiros comércios em Araguaína, construiu o mercado, construiu a cadeia, o prédio da prefeitura, o prédio da Câmara, colocou o primeiro grupo gerador, que era um motor que funcionava das 18 até as 9 horas, 21 horas, e começou a colocar algumas iluminações públicas. Isso foi a gestão do seu primeiro mandato. Lotear a cidade, fazer o primeiro projeto de cidade, negociar com todo mundo que tinha suas propriedades, que às vezes não foi muito fácil. Instalou a Câmara Municipal, naquela época, e aí aprovar a primeira lei, criar toda, regulamentar as normas do município. Isso foi a atribuição dele no primeiro mandato, que terminou em 1964. Certo. Neste período, você tinha quantos anos? Bom, eu sou de 55, então eu tinha 9 anos. Já tenho bastante lembrança disso aí. Tem a memória boa, porque, né, 9 aninhos... Nessa época, foi quando chegou os primeiros transportes para Araguaína. Chegou Então, o Jeep, chegou porque você sabe quem foi o primeiro motorista? Você conhece, lembra do o Machado ali? Dominguinho Machado. O Dominguinho Machado, que faleceu há pouco tempo. Pouco tempo. Ele falou-me que foi o primeiro Jeep que dirigiu ali do comerciante, do Bar Cristal, né? Que ele disse que... Dominguinho tem uma história. Oswaldo Cardoso, não era? Oswaldo Cardoso, foi a primeira máquina de arroz ao lado do Hotel São Vicente. Então Oswaldo Cardoso foi um grande comerciante, montou a primeira máquina de arroz de Araguaína. O Dominguinho foi um dos primeiros motoristas, um dos primeiros locutores aqui, porque a igreja botava uma alto-falante no alto, né? E ele colocou um alto-falante e tinha ali na casa ali próximo à casa dele, que é na com João Lima, com a Souza Porto, ele tinha um estúdiozinho que fazia à noite as gravações e mandava as músicas para as pessoas. E aí, o Oswaldo foi a primeira máquina de arroz. Meu pai, logo que deixou a prefeitura, montou a primeira serraria de Araguaína, que ali ficava a gente chama Sucuriuzinho, na rua Souza Porto, ali chegando próximo ao Simba. Ali funcionou a primeira serraria em Araguaína. E aí começou a criar, porque a rua que tinha era Souza Porto, a Rua da Tripa e um pedaço da com João Lima, ali do Banco do Brasil para a Praça da Bandeira. Chamada Rua Grande, né? Rua Grande. Então Araguaína resolvia daquilo. Uma das maiores lojas de tecido foi a do Sunsa Bringel, que foi ali próximo ao Colégio Santa Cruz. Então ali cresceu, os mais antigos de Araguaína, eles moravam tudo ali. As casas mais antigas ali, aí veio a imigração do Ceará, do Piauí, de próprio Carolina, veio muita gente, a família Luz, veio muita gente que morava no interior do município de Filadélfia, ali que a gente conhecia a Barraria, a região da Bielândia, hoje conhecida, mudaram para Araguaína por causa das escolas.
Então, com a criação do ginásio Santa Cruz, na direção do padre Remígio, e depois a direção do Macário, chamava irmão Macário, muita gente emigrou porque tinha como estudar e arrumar um emprego. E logo veio a construção da maternidade, do primeiro hospital, ali onde hoje funciona a maternidade, e quem estava lá no colégio para ir era longe. Então ali começou o desenvolvimento de Araguaína na área da saúde e na área da educação. Em 1963, Anatólio, o seu pai conseguiu atrair um grande comerciante de Goiânia chamado Ademar Vicente Ferreira. E ele veio aqui conhecer a região com a possibilidade de implantar uma indústria, né, de extrativismo, né, madeira, babaçu. E aí ele conseguiu convencer para ele instalar a Simba aqui, né? Você lembra alguma coisa da Simba? Lembro bastante. Já era aquilo para a gente tinha o maior prazer de ir lá para ver aquela indústria. Veja bem, quando foi nesse período que você falou, que a gente é conhecido como senador Benedito Ferreira, ele veio explorar essa região com a intenção de montar um polo industrial aqui. E, na verdade, chegou a concretizar. Então, ele veio para montar a indústria de sabão, de óleo, de babaçu, e sempre pensava na região de Tocantinópolis, onde tem um potencial de uma produção de babaçu bem maior do que a nossa região. Mas aí, quando ele chegou em Araguaína, meu pai, com outros pioneiros aqui, conseguiram convencer ele que aqui era o lugar certo para ele. Nessa época estava chegando o Jorge Único, gaúcho, e ele resolveu sediar, construir sua indústria aqui em Araguaína. Então ele construiu no Geoparque Simba, a primeira indústria da região norte aqui, a produção de sabão, com o óleo do coco babaçu e o coco babaçu. E aí também ele começou a extração de madeira, teve uma grande serraria, e foi o que deu um avanço muito grande para a região, foi onde teve a primeira indústria, muitos empregos, trouxe muitos técnicos de fora, e aquela região, quando ele construiu a indústria, era afastada, e com isso a cidade começou a crescer para aquela região. E ele também, além disso, explorou a pecuária. Ele abriu grandes áreas, trouxe muitos conterrâneos. Frigorífico também, a Frimar, né? A Frimar já veio depois. Quando ele estava desistindo da extração do babaçu, que era uma coisa muito empírica ainda, então a produção era pequena e ele começou com a industrialização da carne, que já veio o advento, depois da criação da Belém Brasília, da construção da Belém Brasília, vieram a imigração do Sul, que a pecuária desenvolveu. E aí o rebanho começou, a produção de rebanho na região aqui. E aí, então, abandonou a indústria de sabão e do óleo e a extração da madeira e passou para industrializar a carne. A Araguaína e toda a região deve muito esse empreendedorismo do senador Benedito Ferreira. Em relação a este momento, também o IDERGO, né, que era de Goiás, incentivava as colônias, né, agrícolas, né, e pecuária por o norte de Goiás, que era extremo norte, que era atrasado, não tinha nada, então eles incentivavam, e nesse período chegou muito mineiro para cá também para mexer com criação de gado, né. A característica forte da nossa economia é a pecuária, né, a agropecuária. Hoje é bem forte. Veja bem, então não existia demarcações, por isso que hoje, até hoje, ainda tem o documento que se chama paroquial. A igreja tem essa contribuição, ela que organizava esses loteamentos na zona rural, e alguns, como Filadélfia, que tinha uma comarca, o juiz às vezes homologava aquele loteamento, que era uma demarcação de várias propriedades, que a igreja coordenava, por isso se chama paroquial. Quando o Estado de Goiás tinha o Instituto que chamava IDAG, e que veio, o governo do Estado mandou a equipe, seu Wilson Neves, pioneiro do JK, foi um deles,
que vieram para demarcar as áreas rurais da região norte. Então o município de Araguaína, que era bem grande, esses distritos que foram emancipados, todos pertenciam, e começou a demarcar lotes aí, e o Idago titulou essas áreas. Com a legalização dessas áreas e a construção da Belém Brasília, aí sim veio a imigração do sul de Goiás, do Triângulo Mineiro, veio muita gente, porque a pecuária ela é mais empírica, então a agricultura vem depois, que precisa mais de infraestrutura, e com isso veio muita imigração. E o governo naquela época que criou, era na época da ditadura, que teve a ditadura, e depois eles criaram uma série de programas de financiamento com juros mais acessíveis. Com isso veio a imigração muito grande para cá. Desenvolveu. Foi quando a pecuária cresceu e o senador, que ele foi senador Biondi, construiu a indústria de carne, que foi o primeiro frigorífico da região norte de Goiás, que até hoje funciona. Então deu um impulso muito grande esses programas que o governo criou, era o Polo Amazônia, o Proterra, tinha recurso até para financiar a terra. Sudene também. Aí o governo criou a Sudan, criou a Sudene, vieram outras indústrias, criou a Tobasa em Tocantinópolis. E isso aqui foi desenvolvendo com a imigração que veio com grandes projetos agropecuários para cá, que hoje se tornou um rebanho expressivo. E com isso foi criando o distrito. Carbolândia era onde o pessoal ia para fazer a derrubada. Araguanã começou com o garimpo. Novo Horizonte também grandes propriedades. Santa Fé foi um grupo de americano que veio para investir lá, que era o grupo Novo Horizonte, que hoje tem grandes propriedades, já não é mais deles. E com isso, desenvolveu tudo isso aí. Quando foi, eu lembro que meu pai contava, criou o distrito de Araguanã, daqui lá hoje, de asfalto é 100 quilômetros. Naquela época fizeram todo de picada. E a cavalo Araguanã, porque tinha o garimpo. Quando chegou esse grupo de americanos que foi explorar uma área em Santa Fé, que lá começou uma sede, que hoje é a cidade de Santa Fé, criou-se o distrito de Araguaína, que era... Eles fizeram a estrada para lá. Aquela estrada, a primeira abertura, ela foi feita por iniciativa privada. Essa ponte do Lantra, aqui na Barra da Grota, aquela ponte do Rio Murici, em Santa Fé, era uma obra de arte, que hoje já se acabou, mas naquela época foi feito com esse grupo americano, que a gente chamava os americanos, que fez aquele grande desmatamento lá, criou aquelas grandes propriedades criando gado, e com isso levou toda a imigração. Hoje é uma região que produção de soja, produção de pecuária, né? Que hoje é uma cidade, né? Com isso veio tudo isso aí, tudo no asfalto hoje. Você sabia, Anatólio, filho, que os americanos, eles trouxeram um avanço tecnológico grande para a pecuária? Eles faziam a criação aqui do gado búfalo, certo? Gi e Nelore. Eles já tinham esse processo de recriação. Na verdade... E eles vendiam também para a região, para os pequenos. E isso foi melhorando, porque nosso gado, ele era aquele pé duro, o gado vacum, né? Ele não era aquele de corte, assim, de qualidade. Nessa década de 70, que chegaram esses americanos, eles começaram a difundir a criação do Gi, do Nelore, do búfalo, uma qualidade mais de corte mesmo, né? Para a indústria. Veja bem, na década de 50... você lembra aí? Ainda existe ainda um pouco sobre onde é que fica hoje os resquícios dessa fazenda dos americanos? Hoje ela é de outros proprietários. Mas ela funciona ainda? Na década de 50 até a década de 60, o gado que predominava no município de Filadélfia, Maranhão, era o curraleiro, que era um gado pequeno, mas que era adaptado àquela vegetação. E não existia o desmatamento, a pastagem era nativa, então se criava o gado curraleiro, que era um gado empírico, que não tinha ainda uma pesquisa sobre ele. Então o gado que criava. Quando veio o grupo americano, e veio o senador Benedito Ferreira, o senador que era o nome, na época ele não era político, era um empreendedor, e aqui próximo, Belém já tinha um rebanho expressivo do búfalo. O Benedito foi um dos primeiros a trazer, porque era um gado mais rústico. Então,
somente eles e alguns que criaram o búfalo aqui. Mas com o advento quando veio esses financiamentos, você vê a imigração aí do Sul, e você sabe que foi no governo da Revolução, que a gente fala ditadura, que foi criada a Embrapa, aonde desenvolveu o Nelore. E com a imigração de fora, que Minas, que é o Triângulo Mineiro, Uberaba, veio muita gente de lá. E já trouxe esse rebanho. Então esse gado curraleiro, que era improdutivo, e passou a se predominar, que predomina até hoje, com toda a tecnologia, com toda a função tecnológica, que predomina o rebanho todo hoje, não só aqui no Tocantins, como toda a região norte. O Nelore hoje tem uma evolução, a pesquisa evoluiu muito, e ele predominou isso aí. Mas os pioneiros, para trazer o búfalo, foi esse grupo americano, que depois passou para o Nelore. Ele tinha um proprietário, depois faleceu, depois que ele faleceu, esse americano foi vendido para terceiros. Então eu nasci em 1955, naquela época minha avó morava em Filadélfia, e aqui só tinha parteira. Inclusive uma das parteiras era irmã do meu pai, chamava Uda Dias Carneiro. E aí as mulheres grávidas iam ganhar neném em Filadélfia, que tinha parteira, e como minha avó morava lá, eu saía daqui, minha mãe saiu daqui, eu nasci lá, só nasci, eu e meus irmãos, e viemos para Araguaína. E aqui eu fui criado. Quando estudei aqui, fui um pouco no ginásio Colégio Santa Cruz, comecei no José Feliciano. Em 1974 a gente foi a Goiânia para fazer o segundo grau, então, que aqui não tinha, era quase todos daqui, os jovens, saiu para estudar, uns em Belém, outros em São Luís, outros em Goiânia. Foi muita gente para Brasília, que moram lá até hoje. E aí, quando foi em 1978, eu mudei para Belém, fiz um curso de agronomia. 81, 82 voltei para Araguaína. 86 me casei, minha esposa é de uma família que migrou do Maranhão, do município de Maranhão para Araguaína. E a gente se conheceu, casei em 86. E casei com ela, que ela chama Luzimeires Rodrigues, que é conhecida como Luz, é uma contadora, tem um escritório de contabilidade aqui. E aqui permaneci até hoje. Quando eu terminei meu curso, eu fui trabalhar na Emater Goiás. Com a criação do Estado, separou, eu fiquei no Estado de Tocantins. E aí aposentei e hoje sou pecuarista, continuo morando aqui em Araguaína e vou ficar aí eu acho que por muito tempo. E, Anatólio, você tem filhos? Tenho 2 filhas. O nome delas aí para a Marina, que é antes de eu casar com a Luzimeire, e tenho a Isabela, que é filha minha com a Luzimeire. E Isabela hoje fez direito aqui na Itepac, e aí resolveu fazer medicina, está lá em Marabá cursando medicina, e a gente está dando todo o apoio. A Isabela nasceu no dia da criança, 12 de outubro, e estamos aí trabalhando para ajudar ela a ser uma grande médica. Qual a mensagem final que você deixaria para todos os araguainenses agora nesse aniversário de 64 anos? Uma mensagem positiva. Primeiramente, ele parabenizar, né? Agradecer por esse convite. Você ser um cara que gosta de reviver, né? Estudar toda a história, que é isso que vive, isso que precisa. A gente não pode deixar morrer as origens, né? É importante. Araguaína é essa cidade que ela surpreende todo dia. Araguaína é uma cidade que cresce, ela é um polo aqui, de várias cidades arredores, e que ela, com esse polo de educação que veio para cá e o desenvolvimento dessa saúde, Araguaína hoje não para. Então a gente só tem, eu como filho de Araguaína, moro em Araguaína, o pouco que eu tenho devo a tudo isso aqui, que a gente torce por todo esse sucesso de Araguaína, e que a gente está vendo aí uma evolução grande, a cidade mudou, as coisas estão mudando, a juventude está aí
até participando da política, a renovação política está acontecendo. Então Araguaína só tem que comemorar, e muito comemorar seus 54 anos, porque eu acho que ela só está começando. 64. 64 anos. Ela só está começando. Vai ter muita coisa boa aí. Hoje Araguaína já dá orgulho para todos os seus pioneiros. Programa Chega Mais. Informação, entretenimento para você. Todos os sábados a partir das 11h30 às 12h30. Um espaço exclusivo para nossa educação e cultura. Apresentação, Arésio Soto. O programa Chega Mais, Informação e Entretenimento, ele é o primeiro programa educativo e cultural da nossa cidade. E nós precisamos do apoio de todos, principalmente das instituições públicas, privadas, os empresários, os comerciantes, para a gente manter o nosso programa aqui no ar e ter um programa de qualidade como você merece, tá? Vamos ajudar o programa Chega Mais para que nós possamos manter todas as despesas do programa e também conseguirmos ficar no ar por muitos e muitos anos, ok? Tchau, tchau, conto com seu apoio. Aqui assim a caixa. O amor que Deus de mim faz minha mexer com nós. Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir. Só Deus cala minha voz. Esquecer da sua. E tanto você brincar de roer de cu. Quem mandou você brincar de você ficar era na varacuda. E nós estava bem quietinho. Pra quem tu veio mexer com nós. Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir. Só Deus cala minha voz. Agora Chiquinha. Sorrindo de novo nos braços do meu forró. Vou sair por aí, não me pergunto onde vou. Isso não me interessa, eu já cansei de você. E fica só implorando, e você nunca mais
sorrindo de novo pros braços do meu forró. O seu amor ainda mora nesse velho peito, o sentimento que não foi desfeito. Ainda choro com saudade sua. Me lembro bem daquele encontro de hora marcada, eu ansioso com sua chegada. A testemunha era o clarão da lua. O meu olhar brilhava tanto que eu até me via. Cada palavra que eu te dizia, ela me tornou corajoso. O que era bom hoje não passa de uma nostalgia. Saiu do peito a minha alegria. Por onde anda aquele amor gostoso? Ele vive mais, ele olha pra trás pra ver quem deixou. Sente a menor razão, o meu coração troncinho de amor. Olha, não se despeça, que nem me pesa pra te esquecer. Esse é como esquecer a vida e a vida é você. Esse é como esquecer a vida e a vida é você.
mora nesse velho peito, um sentimento que não foi desfeito. Ainda choro com saudade sua. Me lembro bem aquele encontro de hora marcada, eu ansioso com sua chegada, no clarão da lua. O olhar me leva tanto que eu até me via. Cada palavra que eu te dizia, venha me troca um beijo carinhoso. Porque era bom, hoje não passa de uma nostalgia. Saindo do peito a minha alegria. Por onde anda aquele amor gostoso. E nem vem me ver mais, e nem olha pra trás pra ver que deixou. E a minha razão, meu coração, um cheio de amor. Olha, não se despeça, ele me pesa pra te esquecer. E como esquecer a vida, e a vida é você. Isso é como esquecer a vida, e a vida é você. Se você não soube me fazer feliz, e fica chorando. E eu pude por você eu fiz, e fica se lamentando. Se você não soube me fazer feliz, e fica chorando. Tudo que eu pude por você eu fiz, que fica se lamentando. Fala pra ele, você não faz parte desse meu viver. No que ia acontecer, a gente já nem mais fazia amor. Convido vocês para vir visitar aqui o nosso estabelecimento. Jantinha da Kelly. Comer o melhor espetinho da cidade. Cervejinha gelada, refrigerante. Tem até pitu. Aquelas cachaças de Iguatu. Venha e comprove o que estamos anunciando. Fica o endereço: Cônigo João Lima, esquina com a 31 de março. Numa tarde tão tristão, acabamos de ti. Mas vai olhar, não vem mais a boia Candomblé. Corre sem deixar tostar, o seu nome é esquecido na quebrada do sertão. Nunca mais ouvirão seu cantar. Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, lego, tengo, lego.
lengo, tengo, lengo, tengo. Ei, garoto, sacudido no acorde, desprezado do Senhor, levando seu cachorro que chora a sua dor. É demais, tanta dor a chorar. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Olha o forrozinho. Mó ligeiro, Sai. bem rápido, bem rápido. A saideira, a saideira, a vexada, a vexada.